Então tá, galera, bom dia. Bom dia. Eu vou estar falando nessa palestra aqui sobre um assunto, não, é uma prática e eu tenho adotado ela mais comumente no meu dia a dia, é a chamada matriz de posicionamento. Quando a gente começa a rodar um ciclo do Design Thinking, passando pela empatia, pelo warm-up, todo o processo ali que vai acontecendo, a gente, de algum modo, vai estabelecer qual o problema que a gente quer resolver e aí a galera passa para um processo de ideação. E nesse processo de ideação vão surgir milhares de oportunidades possíveis para se resolver aquele problema. Depois, provavelmente, a gente vai prototipar ele e validar, né, no mundo real o que ele tem de resultado. Mas o fato é que a quantidade grande de escolhas que a gente pode ter para partir para prototipar, a gente tem que começar a criar algum tipo de critério para poder decidir que caminho que eu vou seguir. Então aqui nessa talk eu trouxe dois exemplos de matriz de posicionamento que eu uso no meu dia a dia e tenho usado no dia a dia, e aí eu quero apresentar para vocês. A primeira, ela tem uma estrutura de uma tabelinha. Então, por exemplo, uma das palestras que eu vou apresentar aqui no TDC é a construção de bots para as redes sociais, Slack, Facebook, Telegram e tudo mais. E aí eu comecei a brincar com as diferentes, né, ferramentas aí que tem de comunicação, vendo qual a dificuldade de criar um bot para elas, o que tem pronto e por aí vai, né? Enquanto, de algum modo, eu ainda estou batendo cabeça com o Facebook e o Slack algumas questões, ou questão de deploy, alguma coisa nesse sentido, meu botzinho do Telegram está quase falando sozinho já na história. Mas a conclusão, quando eu comecei a brincar com o assunto, ela era para mim uma decisão visível para mim. Qual o melhor, Daniel? É Telegram. Mas por quê? Porque não sei o que lá, tará. Mas muitas vezes falta um trabalho para a equipe dizer, mas por que a gente tomou aquela decisão? Não, porque o Daniel é especialista, ele estudou e ele disse que era melhor. Tá, e o Daniel foi embora da empresa. Por que a gente tomou aquela decisão? O que faltou? Daqui a pouco o Telegram, o Facebook perdeu para o Telegram num não ali. E aí a decisão de fazer primeiro num do que no outro foi assim. Então, como é que é montada essa matriz? Então, eu coloco em colunas as opções possíveis, ou seria qual vai ser o nosso protótipo. Então, dessa decisão aqui, o protótipo que eu montei para apresentar na palestra foi em cima do Telegram, apesar de ter estudado as outras, mas a decisão foi tomada em cima desse. E aí eu coloquei critérios que para mim faziam algum tipo de sentido. Então, por exemplo, documentação disponível, do WhatsApp, enfim, o WhatsApp tá tudo não, porque para tu poder fazer algum tipo de interação com o WhatsApp é um troço tão macabro que é tipo assim, não vai dar medo, vai cair a cia na minha sala, que você está tentando fazer. Né? Mas dos outros caras, tem documentação legal, tem algum tipo de SDK, seja da própria ferramenta ou da comunidade, como software livre, né? As APIs estão bem documentadas, a simplicidade técnica de fazer. Tipo, esses caras aqui, tá dando erro, eu tô me virando, tô indo. O Telegram é aquele famoso código do tipo, funcionou na primeira vez, entendeu? Então a gente diz assim, que legal, cara. Outras questões, a própria arquitetura de funcionamento desses caras, o Telegram, cara, ele roda numa máquina Nano da Amazon, se tu quiser deixar um robô rodando lá, porque a arquitetura dele é baseada em você puxa conforme a sua capacidade de processamento e o mundo vai acontecer, entendeu? Então ele tem várias coisas legais assim no modo dele funcionar. O que eu enxerguei de diferenciais? No Telegram tem o Botfather lá, que é onde tu interage para poder criar o teu robô, enfim, é um robô que ajuda a criar os robôs. Né? No Slack tem a questão da comunidade, no Facebook eu tenho visto muito pouco assim, a galera falando sobre, ou querendo isso, mas no Slack parece ser comum ligar com o Jenkins, ligar com outras ferramentas para poder apoiar no processo e tudo mais. Então, a decisão acaba sendo montada em cima de uma estrutura dessa. Então, as opções, critérios que vão ser estabelecidos. E de um modo, na parte de baixo, no caso sou só eu, mas fazendo esse trabalho aqui, mas normalmente a gente estabelece quem são as personas que vão utilizar. Então, eu me coloquei como uma persona nesse processo. Eu vou dizer, não, aquele perfil de cliente lá vai preferir esse tipo de situação aqui. Então, de repente, no nosso mercado consumidor, em geral, de repente o Facebook vai ser a ferramenta mais fácil de usar. Para a galera que é mais ligada com o desenvolvimento de software, de repente o Slack vai ser o caminho para a gente dar algum início na coisa. Então, isso vai ajudar
né, no processo de tomada de decisão, também ligando qual é o perfil de cliente que você quer atingir nesse dado momento. E aí tem uma outra matriz de posicionamento que a gente tem na empresa lá. Uma das questões que entrou aqui, por exemplo, foi a quantidade de oportunidades presentes no comercial. Por que eu vou fazer um troço que ninguém quer ainda? Só para dizer que eu tenho, né? De repente, se eu já tenho 3 oportunidades no comercial, interessadas no assunto, que bate no perfil tal, eu vou focar nela. De preferência, eu vou vender antes de fazer ela ainda. Então, a gente vai começar a olhar esse tipo de situação. Esse é um exemplo. O outro tipo de exemplo de matriz de posicionamento que eu uso, ela é, por exemplo, num trabalho de inception. Estamos começando um projeto que vai usar métodos ágeis, pensamos em várias funcionalidades e tal. A gente viu lá, né, o tamanho dessas funcionalidades, qual o esforço para trabalhar por elas e tal. Mas aí eu começo a trazer com o cliente, esse é um exercício que se faz normalmente com o teu cliente presente, que é o seguinte: vamos nesse radar aqui que foi montado, né, como é que a gente coloca a função do que eu tenho que fazer, com o valor que isso gera, né? Então, por que isso aqui me ajuda? Se eu tenho alguma coisa que gera um alto valor e o esforço vai baixo, de repente eu posso então trabalhar nessa funcionalidade, eu vou conseguir gerar valor muito rápido na hora de priorizar esse tipo de funcionalidade. Se eu enxergar que eu tenho valor muito baixo, o esforço muito alto, talvez eu queira tomar cuidado em priorizar esse tipo de funcionalidade aqui. Então nesse cara, seria se daqui a pouco, digamos que o meu protótipo para validar o teste é um desenvolvimento de um MVP de uma semana, coisa parecida, isso aqui vai ser altamente útil para eu poder tomar a decisão de saber, cara, é isso aqui que a gente vai fazer e é só isso que a gente vai implementar, né? Então, num contexto do projeto, eu coloquei aqui cifrões para dar a visão, mas a visão de valor era muito específica para cada projeto, quer dizer, até pouco tempo atrás, talvez o valor para o Twitter fosse o que vai gerar mais usuários, né? De repente, hoje em dia, que tem a coisa do patrocínio já, dos ads, já mudou um pouco da visão, é o que vai ajudar a gerar engajamento e por aí vai, né? Mas o principal é fazer com que essa métrica de valores ela seja padronizada para o time. O time tem que entender o que é valor numa visão dessa. Então, o assunto é isso. Eu queria agora aproveitar alguns minutinhos para trocar uma ideia com vocês. Se quiser bater palma assim, eu termino de gravar aqui. Sério, bate palma aí.